Bom dia, meus irmãos. Hoje pela manhã nós teremos uma grande convidada, a irmã Delke. A irmã Delke, ela é da igreja da Assembleia de Deus, ali em Jardim América. Durante muitos anos a irmã Delke também foi da igreja Batista em Jardim América. E o mais interessante disso tudo é que a irmã Delke é uma serva do Senhor. É uma mulher de Deus, uma palestrante maravilhosa e que Deus tem falado muito a muitos corações através da irmã Delke. Então, nesta manhã deixarei com vocês e na mão de vocês, tá? Uma excelente professora. A irmã Delke, ela é professora na área do ensino religioso das redes públicas e também professora de seminário, tá? Do seminário da Assembleia de Deus. Queridos, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de ouvir servos do Senhor tão marcantes na minha vida. Quero colocar para vocês que a nossa lição desta manhã vai falar sobre como brilha a verdadeira luz. E o texto básico está em 1 João capítulo 2, versículos 7 e 14. Nesses textos, nós vamos descobrir que nós estamos debaixo da lei de Deus, que é a lei do amor. E a irmã Delke fala isso de uma forma maravilhosa e que eu tenho certeza que trará sobre vocês uma grande reflexão, como também uma grande mudança de vida, que é isso que nós precisamos hoje nos nossos dias, entender que onde a luz está, as trevas não habitam, e aonde Deus está, a transformação de vidas. Fiquem, preparados, prontos a ouvir a palavra do Senhor. Delke, minha querida, Deus te abençoe ricamente. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por muitos conselhos que já me deu e que com certeza me dará. Deus continue a transformar o seu coração e principalmente que você continue sendo essa serva fiel ao Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família, tá? Queridos, fiquem nas mãos da professora Delke nesta manhã. Deus os abençoe. Bom dia, irmãos. Nesse momento que eu estou gravando é à noite, mas eu sei que os irmãos estarão ouvindo esse estudo da palavra do Senhor pela manhã no domingo. Mas eu queria me apresentar a vocês e dizer que o meu nome é Delke, e eu fui convidada pela irmã Vanusa para estar ministrando a lição de domingo pela manhã, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. E eu quero desejar que o poder da palavra de Deus entre no coração de cada um de vocês e produza aquilo que somente a palavra de Deus pode produzir. Eu me sinto honrada de poder ter sido convidada de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que é o nosso bem mais precioso espiritual, é aquilo que vai balizar a nossa vida quando damos crédito no nosso viver diário, a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos, as intenções dos corações. Essa palavra, ela é poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus está firmada nos céus. E, portanto, há uma alegria muito grande no nosso coração de poder compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor. A Vanusa me passou a lição, quando me convidou, me passou a lição, é a 5ª lição de vocês. E é uma lição muito interessante e o tema dela é como brilha a verdadeira luz. Logo na introdução, o autor, que é o pastor Enoque Vieira de Santana, ele começa fazendo uma abertura dessa lição. Ele fala sobre como seria difícil
se o sol não tivesse o seu brilho, se as estrelas não tivessem o seu brilho, o seu fulgor, se tudo estivesse em trevas, como seria difícil? Então, ele começa falando sobre a importância da luz. E ele faz uma ida, ele vai até em Gênesis, e ele vai citar exatamente Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. É interessante que você esteja com a palavra de Deus na sua mão. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Quando o pastor Enoque coloca na lição e diz assim, e cita esse versículo e diz: "E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas." Esse versículo, irmãos, que o pastor Enoque, de forma muito apropriada, colocou no início dessa lição, porque ele está mostrando para nós que desde o início da formação de todas as coisas, quando o Senhor se propôs a criar, a fazer os céus e a terra, a colocar em ordem todas as coisas, no momento em que a Bíblia vai dizer, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando na lição, a citação desse versículo, do versículo 3, quando diz: "E disse Deus, haja luz, e houve luz", o que nós entendemos, irmãos, é que desde o princípio, a luz, ela foi o que Deus usou inicialmente, antes de iniciar todo o processo da sua construção, de tudo aquilo que ele ia fazer. Quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos a importância da luz, porque a Bíblia diz que Deus disse: "haja luz". Ele não está falando do sol, ele está falando da luz. Porque quando nós percebemos que Deus vai fazer os luminares, inclusive o sol, a lua, isso vem depois. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele estabelece e dá uma ordem, o haja luz. Essa luz que vai trazer claridade, luminosidade para tudo aquilo que Deus estava fazendo. O que nós entendemos, como a Bíblia diz, é que havia trevas, e a certeza de que havia trevas é porque nesse versículo a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer: haja luz. Ele vai dar uma ordem pelo poder da sua palavra para que houvesse luminosidade. Deus é luz e ele trabalha na luz. Ele não ia construir e fazer e criar e produzir tudo de maravilhoso que ele fez em meio às trevas. E é interessante nós observarmos, irmãos, que quando Deus, ele declara isso, haja luz e houve luz, ele já está deixando muito claro para nós a importância da luz, mas ele também vai nos mostrar que no ato dele trazer a luz, a manifestação dessa luminosidade, que não é o sol, mas é a luz, a claridade, as ondas eletromagnéticas, Deus vai deixar muito claro, logo no início de Gênesis, dar uma ordem. Gênesis significa princípio, vem do hebraico Bereshit. E aí quando nós olhamos Deus chamando a existência à luz, logo em seguida ele vai declarar que haja separação entre luz e trevas. É muito claro no versículo bíblico que Deus não vai permitir que luzes e trevas estejam juntas. Ele vai trazer uma separação. E assim como ele deu ordem para que houvesse luz, dizendo haja luz,
ele vai, neste momento, ele vai dizer, depois da luz, ele vai dizer, agora vai haver separação. Ou seja, vai haver trevas. As trevas não desapareceram, mas Deus está dizendo, vai haver uma separação entre luz e trevas. E todo o estudo desta manhã, ela está calcado justamente nesta separação de luz e trevas. Então, ele continua falando sobre a importância da luz e o quanto simboliza a luz. A luz simboliza a sabedoria. Ele vai dizendo sobre isso, que a luz simboliza a sabedoria, na importância da criação, que a luz ela tem uma importância muito grande. Então, o que nós estamos percebendo aqui é que nós não somente percebemos essa importância, mas essa importância é real, porque Deus vai nos mostrar a importância da luz desde o início. E ele vai dizer uma coisa, ele vai, na lição que continua, ele vai dizer, o verbo divino, que é a perfeita revelação do Pai, declara de si mesmo. O escritor da lição, ele abre a lição mostrando que Deus declara, mostrando a importância da luz, que sem a luz as coisas seriam muito difíceis, e que Deus diz, haja luz. E ele avança, mostrando que a luz faz parte do esplendor da glória de Deus. Quando João no Apocalipse, ele vê o Senhor Jesus e vê o céu e todas as revelações que João tem no Apocalipse, a luz está sempre presente. Tudo que é claro, tudo que é luz está muito presente e João vê isso. Todas as vezes que os profetas, como por exemplo o profeta Daniel, ele tem uma experiência espiritual, a luz sobre o anjo de Deus era presente, estava muito forte. Impactou a vida dos profetas todas as vezes que eles tiveram uma experiência espiritual. E aí, o pastor Enoque, ao escrever essa lição, ele vai explicar isso que eu coloquei, mas a partir de agora, ele salta para o Novo Testamento e ele vai nos trazer exatamente João 8, quando ele diz que o verbo divino, que é a perfeita revelação do Pai, declara de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Esse versículo sendo citado no Novo Testamento, em João, o apóstolo do amor, é um versículo que vai nos mostrar que Jesus Cristo, quando ele vem ao mundo e quando ele inicia o seu ministério, ele vai se declarar como a luz do mundo. Quando ele vem, irmãos, quando ele nasce, quando ele cresce, no momento em que ele está crescendo e no momento quando chega aos 30 anos para desenvolver o seu ministério, em que ele vai se declarar como a luz do mundo. E por que ele vai se autodeclarar como a luz do mundo? Porque ele vem trazendo luz no momento em que o mundo estava imergido em trevas. Haja visto que quando você olha para Gênesis 3, você vê o homem caindo, pecando, o pecado entrando no mundo, havendo a morte espiritual. Então, todo esse processo de trevas entrando no mundo, a presença de Satanás dominando, como o apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe da potestade do ar. E aí você vai perceber, quando você vai olhando tudo isso, que Jesus Cristo, que era o verbo de Deus, a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu dava aula no seminário, os alunos muitas vezes perguntavam, mas queriam entender sobre a Trindade, né? Que é um grande mistério revelar, que é um grande mistério que a gente não consegue entender completamente. Nós aceitamos por fé, né, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a Trindade Santa, a Trindade Augusta. Então, muitas vezes, dando aula ali, eles questionavam sobre isso, queriam entender, né, sobre isso. E aí eu dizia para eles o seguinte, Jesus como filho, né? Eu dizia, o meu filho é o meu filho, os meus filhos são meus filhos, porque saíram de mim. Jesus
É o Verbo, é a palavra de Deus encarnada, que veio à terra, que se materializou. A palavra de Deus se materializou. E como ele saiu de Deus, então ele é o Filho. Assim como nossos filhos, nós mulheres, damos à luz, é nosso filho porque nós damos à luz. Da mesma forma, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi, quando chegou nesse mundo, era o unigênito. Mas quando ele morreu na cruz, ressuscitou, porque ele havia dito que ele ia ser levantado. E quando ele se levantasse, muitos ele atrairia a ele. E o que acontece? No momento em que Jesus Cristo se declara, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não anda em trevas, ele ali estava falando como filho de Deus, porque ele saiu do Pai. Ele sai do Pai, ele entra na terra, entra no ventre de Maria e passa por todo o processo humano para se identificar conosco. E ao se identificar conosco, ele vai à cruz. Mas ele vai se autodeclarar, eu sou a luz do mundo. Então o texto da lição diz exatamente esse versículo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então o momento em que Jesus chega e inicia o seu ministério, é um momento muito complicado para a humanidade, porque está imergida em trevas, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus se declara desta forma, ele está se declarando a luz que chega nas trevas. Lembre em Gênesis, quando estava tudo em trevas, e Deus diz, haja luz. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele se autodeclara, eu sou a luz. E da mesma forma que Deus declarou, haja luz em meio às trevas, Jesus também, quando se declara, eu sou a luz do mundo. Ele está fazendo uma declaração, chegando, iniciando o seu ministério e se autodeclarando em meio às trevas, assim como no Gênesis, ele se declara em meio às trevas da humanidade, em meio ao pecado da humanidade, ele se declara como a luz do mundo, a luz que chegou. E aí o texto da lição vai dizer que nós somos ordenados a viver neste mundo como uma luz intensa e elevada. E aí nós costumamos a dizer, irmãos, que Deus não nos chamou em primeiro lugar para sermos batistas, para sermos assembleando, para sermos metodistas, para sermos qualquer que seja a denominação em primeiro lugar. Nós temos a liberdade de nos encaixarmos aonde o Espírito Santo nos leva para congregarmos, onde nós nos sentimos bem. Mas o nosso primeiro chamado é para a santidade, é para a santificação. Deus nos chamou em primeiro lugar para sermos santos. Este é o nosso primeiro chamado. E aí por isso que na lição, aqui no segundo parágrafo, ele vai dizer que nós somos ordenados a viver neste mundo com uma luz intensa e elevada. Ou seja, Deus nos chamou quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não andará em trevas. Ele está dizendo ali que haveria uma separação entre aqueles que a partir de então andariam com ele, porque está
que o crente que pensa que pode fazer o que quer, este ensino maligno, e aqueles também, no primeiro século, e aqueles também que defendiam o cumprimento da lei para que os crentes do primeiro século fossem crentes em Jesus. Quando nós olhamos essa exigência lá no primeiro século, dos judaizantes, que exigiam que se houvesse cumprimento da lei para que eles pudessem servir a Deus, você vai ver o apóstolo Paulo em Colossenses e ele vai dizer que ninguém deveria julgar por causa do sábado, das festas ou da lua nova, do que era prática judaica, né? E aí você vai observar que ninguém tinha o direito de julgar ninguém por não cumprir isso. Mas você vai ver em Atos, quando a Bíblia diz que é decidido pelo Espírito Santo e pelos apóstolos, que não se colocasse nenhum peso sobre os crentes, sobre os gentios que haviam se convertido na igreja primitiva. E aí vai haver uma decisão para a igreja primitiva, dizendo que eles deveriam se guardar da prostituição, da carne sufocada e de não comer sangue. Crente não come chouriço, irmãos. Crente não come galinha ao molho pardo. Isso é uma decisão bíblica. É uma decisão que Deus trouxe sobre a igreja primitiva para os crentes gentios. Nós somos gentios. Nós somos inseridos na oliveira, nós fazemos parte da igreja, ela fez parte e foi um pacote de judeus e gentios na presença de Deus que se converteram. Mas nós gentios, a Bíblia vai dizer, os apóstolos vão dizer que eles acharam por bem não botar nenhum encargo da lei judaica sobre nós, mas que nós devíamos nos abster da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Então, por isso que eu estou falando, muitos crentes não sabem disso. Está em Atos, quando a Bíblia diz que nós não devemos comer sangue. E aí, continuando o texto aqui, quando ele vai discorrendo no texto e falando que qual é a lei que está sobre nós os crentes? E ele vai dizer que é a lei do amor. E aí talvez você vai dizer assim, nossa, mas no Antigo Testamento era então muito mais difícil, né? A pessoa pecava, levava o animal para o sacerdote, ele era sacrificado, o seu pecado era perdoado, Deus aceitava. Naquilo que sacrificava o animal, o sacrifício, a fumaça subia, era simbolismo de que Deus estava recebendo o perdão, dando perdão àquele que estava ali buscando perdão porque havia pecado. Mas e hoje? Como é isso? E aí ele vai dizer exatamente isso, que o amor é a consequência da luz. Porque Jesus disse o seguinte, e aí você fala, como assim, Delke? Lembra quando eu falei e chamei a atenção dos irmãos para entenderem que a forma que Deus estabelece o amor é através da obediência. Porque ele vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então qual é o princípio de lei que está sobre nós? Jesus está dizendo que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Se Jesus está dizendo isso, ele não está dizendo sobre amor de coraçãozinho, irmãos. Aquele amor que nós vemos nas novelas, nos filmes hollywoodianos. Aquele amor emocional. Mas Jesus está dizendo que a palavra está nos mostrando, quando Jesus diz isso, que a lei que está sobre nós, a igreja do Senhor, composta de gentios, e também de muitos judeus que se converteram no primeiro século, que ainda continuam se convertendo, nos transformando em um único povo diante do Senhor, pela conversão a Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos isso, nós entendemos que a lei que está sobre nós não é
O que está sobre nós não é uma ausência de lei e nem cumprimento de toda a lei mosaica, mas a lei do amor. E aí como que Deus enxerga a obediência à sua lei para você e para mim? É quando nós o amamos, é quando nós olhamos para a sua palavra e desejamos cumprir a palavra do Senhor no nosso dia a dia. É quando nós desejamos viver esta palavra. Mas eu quero fazer isso, mas será que Deus quer que eu faça? Você tem a prática de quando você vai agir ou tomar uma decisão, buscar a Deus em oração e perguntar a Deus se esta é a vontade dele para a sua vida, para a sua família. Quando você ama a Deus, você guarda os mandamentos do Senhor. E a vontade de Deus está acima de qualquer outra coisa que seja importante para você. Porque você passa a amar o Senhor e você passa a reconhecer que Deus é aquele que vê o final desde o princípio. Ele sabe, conhece todas as coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que ama o Senhor, ele considera o pensamento de Deus. Ele não dá um passo sem a direção de Deus, sem o sinal verde de Deus para a vida dele. Aquele que ama o Senhor está debaixo da lei do amor. Ele pratica o amor com o próximo. E aí você vai dizer assim: irmã, como é que é isso? Eu preciso amar todo mundo. Irmãos, o amor pela palavra de Deus, ele tem uma conotação diferente dos filmes e das novelas. Ele não é um amor emocional. Como que você ama? É quando você cumpre a palavra sobre a vida de alguém que não merece muitas vezes. Quando você não causa prejuízo e você não causa o mal a alguma pessoa, você está amando. Quando a Bíblia diz que você dá comida ao inimigo, você está amando. Aí você vai falar: irmã, mas eu não estou sentindo. Mas eu vou dizer, quando você age, você está agindo e manifestando o amor. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então a forma que Deus reconhece que você está debaixo da sua lei, que é a lei do amor, é obedecendo a sua palavra. É andando na sua palavra em todos os lugares onde você estiver. E principalmente nos relacionamentos, que é a nossa grande crise. E nós não temos tempo para destrinchar aqui sobre isso. Mas a luz brilha na prática do amor cristão. É o que nós já começamos a falar. A luz, de acordo com a Bíblia, ela, no ponto aqui da lição, ele vai dizer o propósito de Deus o Pai, que Deus é luz. O segundo, o Senhor Jesus, quando ele vai dizer: Jesus Cristo, a verdadeira luz que veio ao mundo, ilumina todo o homem. Ele diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo. E aí ele vai colocar sobre como vai funcionar a prática do amor cristão, que é a lei de Deus que está sobre nós, que é um propósito do Pai na nossa vida, que é estar em comunhão com Jesus Cristo, porque Ele foi a luz que chegou no mundo. Você pode perceber que Jesus chega no momento em que havia um intervalo, em que não havia palavra profética mais. O profeta que havia se levantado, os profetas do Antigo Testamento já não estavam mais. Deus havia levantado João Batista para ser o precursor do Senhor, para abrir o caminho para Jesus chegar como ele chegou. E aí é interessante você observar que no momento em que Jesus chega, manifestando o seu ministério, ele vai dizer: olha só, o meu reino é chegado. E quando ele fala o meu reino é chegado, ele vai dizer: os cegos agora estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, porque Jesus começa a causar um rebuliço aonde ele estava. Ele começa a expulsar demônios, ele começa a curar, fazer milagres e maravilhas. As pessoas estavam em trevas há muito tempo que ninguém via mais milagres acontecendo.
E aí chega naquele momento, na plenitude dos tempos, em que veio Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo de Deus, manifestando poder. E ele vai dizer, o meu reino não é deste mundo, ele não é de comida e nem bebida, mas ele é de poder. E esse poder, ele chega até a vós. É chegado o reino dos céus. E aí você vai ver como ele vai dizendo, né? O argumento do apóstolo Paulo, que deve haver aprovação da nossa parte à palavra de Deus. Ou seja, ele vai usar o termo anuência, que deve haver uma inclinação da nossa vida em aceitar a palavra de Deus para nos moldar, para sermos essa luz que Deus quer refletir através de nós. Que deve haver consciência da nossa posição. Qual é a sua posição em Cristo Jesus? A Bíblia diz que nós nos assentamos nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, muito acima de todo principado e potestade que se nomeia. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, nós agimos e procuramos agir, ainda que muitas vezes caiamos, ainda que muitas vezes venhamos pecar, mas existe no nosso coração, carregamos dentro de nós uma consciência de que nós fomos ressuscitados com Ele e que nós andamos fisicamente na terra, mas o nosso lugar, a nossa cidade está no céu. Que nós somos forasteiros aqui e que Deus vai cumprir o seu propósito em nós e nós vamos voltar para casa. Se não voltarmos pela volta de Jesus Cristo a buscar a igreja, cada um de nós tem um dia marcado para enfrentarmos a morte e voltarmos para casa. Iremos voltar para a casa do Pai. E quando nós temos consciência de quem somos em Deus, que nascemos de novo e que o propósito de Deus na nossa vida é que possamos refletir e ser luz deste mundo, refletindo a glória do Senhor através de nós, através de todas as nossas ações. E nós temos essa preocupação. Isso quer dizer que nós tomamos consciência da nossa posição. E aí ele vai dizer, deve haver coerência no nosso viver. Ou seja, eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Eu não posso dizer que Deus é amor e agir com ódio. Irmã, mas eu estou sentindo, me aborreceu, me feriu. Infelizmente nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas o amor, irmãos, é uma ação, uma atitude. Quando alguém me fere, imediatamente eu entro na sala do trono. E eu falo, Senhor, assim como eu fui perdoada, eu quero liberar perdão sobre fulano. Senhor, eu quero cancelar a dívida que ele fez. E pelo sangue de Jesus eu quero apagar o pecado que ele cometeu sobre mim, Senhor. E eu quero liberar a vida dele, porque não tem mais dívida nenhuma. Eu libero o meu coração, Senhor, eu libero o meu coração na tua presença. E eu perdoo fulano, porque eu libero o mesmo perdão que eu recebi. Eu libero sobre ele. Então ele vai dizer sobre exatamente essa questão, sobre haver coerência com o nosso viver. E aí ele vai dizer que se Deus é luz, ele representa a perfeição do seu caráter, devemos refletir essa luz no amor que devemos ter. Nós somos chamados a isso. Então, quantas vezes você está sentindo uma dor porque foi ferido, foi machucado, foi humilhado, e isso dói. Isso traz ferida na alma. Muitas vezes traz desejo até de vingança, mas a Bíblia diz, aí você se lembra, porque você anda na luz. Quando Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei. E aí quando você anda na luz, você tem consciência de que, mesmo você não sentindo que você tem que perdoar, é esse o grande problema dos crentes, para conseguir perdoar. Eles ficam esperando sentir desejo de perdoar, você não vai sentir nunca. Porque isso está na sua alma foi ferida, e a sua alma não é convertida a Jesus, o seu espírito foi. Quem nasceu de novo foi seu espírito, mas a sua alma, ela precisa ser subjugada pelo poder da palavra e do espírito.
E aí é por isso que eu estou dizendo que é nesse momento que nós somos feridos, machucados, ultrajados, humilhados, que nós liberamos perdão. Com o mesmo perdão. Irmã, mas eu tenho que andar grudado com a pessoa a partir dali? Não, irmãos. Não precisamos confundir as coisas. Existem pessoas que nós não iremos caminhar com elas, mas nós podemos caminhar separadas. Se não há possibilidade de estarmos juntas naquele momento, nós podemos caminhar separados, mas com o coração em paz. E aí o texto da lição ele vai falar: a luz brilha na convicção que temos. Como eu já falei, ele vai falar sobre a questão quem somos em Cristo, da nossa identidade espiritual, né? Que a luz vai brilhar em nós através da nossa identidade identificada com Cristo. Ele vai falar o perdão dos pecados, que esse amor que vem do Pai, que ele não coloca sobre nós um peso sem ele dar o exemplo. Ele não nos chama atenção para estarmos cumprindo a lei do amor se ele mesmo não desse o exemplo. A maior expressão de amor do Pai foi ter dado o seu bem mais precioso, que foi Jesus. E aí ele vai, aqui na lição ele vai falar sobre perdão, que é uma bênção espiritual, que nós recebemos através de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre que a lei do amor no relacionamento com Deus nos leva a buscar o conhecimento. E um conhecimento que vai crescendo, que vai avançando à medida que nós caminhamos com Jesus. Você precisa investir no conhecimento da palavra de Deus. Você precisa investir na oração. O crescimento espiritual, ele vai refletir exatamente o amor que temos por Deus. A sua busca, o seu tempo que você tira para estar na presença de Deus em oração e leitura da palavra, reflete para Deus que você o ama. Porque se você não ama alguém, você não quer ficar perto. Se você não ama a pessoa no nível que de repente você ama às vezes o seu esposo. Eu sou casada há 30 anos e eu amo ficar com meu esposo. O melhor horário para mim do dia, no final do dia, quando ele sobe da marcenaria. E nós conversamos, e nós rimos, brincamos, lanchamos juntos, jantamos juntos. Mas por que eu sinto tanto prazer com a presença dele? Porque eu amo. E se você diz que ama o Senhor, mas você não investe em conhecê-lo, e como você vai conhecê-lo? Através da leitura da palavra, através dos seus grandes feitos, através de tudo aquilo que a palavra mostra acerca dele, através daquilo que o Espírito vai testificar ao seu coração. E aí, o que acontece? Ele vai colocar o ponto, a vitória sobre Satanás. Ele vai falar sobre a nossa batalha diariamente. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus abre o seu tribunal, depois que o homem pecou, ele vai dizer que o alimento a serpente ia rastejar, e que o seu alimento seria o pó da terra. E aí você pode me perguntar, Delke, mas eu sei que nenhuma cobra, nenhuma serpente come pó. Mas sabe o que Deus estava dizendo ali? Quem veio do pó da terra somos nós. E o alimento que Satanás é nutrido são os nossos pecados. As obras da carne que faladas em Gálatas são exatamente as obras da carne, porque nós viemos do pó. É as nossas obras carnais que nos fazem, como diz Tiago, guerrear entre os membros do corpo de Cristo. É as obras carnais que faz o homem casado adulterar. É a obra da carne que faz um jovem se prostituir. É a obra da carne que faz alguém roubar. É a obra da carne que faz alguém ter palavras torpes, xingamentos. É a obra da carne que faz alguém se posicionar de forma equivocada, errada, injustamente em relação a outras pessoas. As obras da carne são alimentos para Satanás. Mas ele vai dizer a força de guardar a palavra de Deus. E ele vai usar o versículo que João diz para os jovens: jovens, vocês são fortes. Crentes, vocês são fortes.
porque vocês guardaram a palavra de Deus. E ele vai dizer, porque vocês são fortes, porque vocês têm a palavra de Deus e ela permanece em vós. E ele vai dizer, então como nós vencemos essa batalha espiritual que nós temos da carne, da nossa carne, que produz o pecado, da tentação, que é algo externo que Satanás traz contra a nossa vida, das artimanhas, das ciladas, dos enganos. Como e o mundo. A Bíblia diz a concupiscência da carne, dos olhos, daquilo que nos atrai, daquilo que vem nos iludir, daquilo que vem nos seduzir. Como que nós vencemos isso? Que são instrumentos de alimento para Satanás contra a nossa vida. Mantendo a palavra de Deus afiada na nossa boca e no nosso coração. O salmista Davi vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi sabia disso. E ele vai dizer sobre o poder da devoção que já falamos, o poder da convicção, que é saber quem você é, que você aceitou a Cristo um dia, e que você está disposto a negar a você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E o poder do caráter, um caráter ilibado, um caráter que age, que tem ações e atitudes na palavra de Deus, que agradam e glorificam a Deus. E aí, por final, ele vai falar sobre a obediência e como é importante obedecermos a palavra de Deus. Porque se nós obedecermos a palavra de Deus, que é luz, nós estaremos andando na luz. As trevas não terão domínio sobre nós. O nome de Deus será glorificado na boca das pessoas que não conhecem ao Senhor. E a nossa vida, irmãos, vai refletir como espelho a glória do Senhor. Essa lição, ela traz um chamado à nossa responsabilidade para fazermos uma análise de como está a nossa vida em Deus. Deus tem se agradado de você, de mim, o que eu tenho falado, o que eu tenho feito, como eu tenho agido, quem eu sou quando ninguém está vendo, quando só Deus vê, quem eu sou quando estou com o celular nas mãos, com o computador ligado e que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer e fechar essa palavra nesta noite, irmãos, nesta manhã, eu que estou à noite aqui, nesta manhã, com o Salmo 139, quando diz assim, o salmista diz, né? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, tu ali estás também. E ele vai bradar e dizer, para onde eu irei do teu Espírito? Não existe lugar para fugir de Deus. Ele contempla todas as coisas. A Bíblia diz que para Deus luz e trevas, não existe luz e trevas, porque no sentido de que ele vê todas as coisas. Essa luz precisa iluminar o nosso interior. Somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Carregamos a glória de Deus. Que Deus os abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.